Amém, igreja? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Um dia especial para nossas vidas, né? Momento de nós refletir, de estar na comunhão do Senhor. Sem delongas, eu gostaria que a igreja abrisse as vossas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 11, que nós queremos estar falando aqui um pouquinho a mais da ceia do Senhor. Primeiro Coríntios capítulo 11. Vamos estar hoje se aprofundando um pouquinho mais a respeito do significado da ceia do Senhor Jesus. Que muitas das vezes nós ceiamos muito rápido, já voltamos para a nossa casa. Certa feita eu perguntei para uma pessoa: por que você vai ceiar? E ela me disse assim: porque eu já me batizei, agora eu tenho que seguir o ritual. Agora eu tenho que fazer parte da ceia. Eu falei: é só por causa disso? Porque você se batizou? E ali eu percebi que a pessoa não tinha muito conhecimento a respeito da ceia do Senhor, amém? Então, se você se encontrou aí, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Está escrito assim na minha Bíblia: porque eu recebi do Senhor, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ou em outras traduções, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. E por semelhantemente modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, e em memória de mim. Verso 26. Porque todas as vezes que comeres deste pão e bebeste deste cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós sabemos, Senhor, que é o último culto, porque vai entrar um novo ciclo em nossa vida, Pai, a qual os templos estará fechado, mas que nossos corações venham permanecer aberto, Pai, para que nós podemos sentir a Sua presença, para que nós podemos receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar com nós, Pai. Vamos continuar Te adorando através das lives. A nossa casa, Pai, vai se transformar em um santuário, Pai, isso é muito bom. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que quando o Senhor partiu, os discípulos, eles ficaram trancados dentro de casa, porque também eles sentiam medo, e não por causa da pandemia, mas por falta da Sua presença, Pai. E eles cultuavam, Te adoravam em suas casas. E é que nós vamos fazer, Senhor. Como a igreja primitiva, Senhor, adorava a Ti em suas casas, nós vamos fazer, Pai. Mas nesse momento nós queremos estar aproveitando, Pai, esse momento ao qual o Senhor nos preparou, para que nós pudermos estar aqui Te adorando, em comunhão contigo, Pai. É que eu Te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha estar falando conosco, Pai. Não somente hoje, mas para todo sempre, como o Senhor sempre tem me usado. Continua me usando para a honra e glória do Senhor. É que eu Te peço e desde agradeço em nome do Senhor Jesus. A igreja aplaude glorificando o nome santo do Senhor. Capítulo 11 é registrado sobre a ceia do Senhor. Interessante que nesse período era conhecido como a festa do ágape, a festa do amor, pois
quando Jesus ele celebrou a sua última ceia, ele falou para os seus discípulos, ele deu orientação para que continuasse esse processo. E Jesus ali, quando ele partiu, ele deixou essa ordenança aos seus discípulos. E eles começaram a seguir a ordem que Jesus determinou. Em certo tempo eles partiam o pão, comemoravam a ceia do Senhor. E no decorrer da caminhada, os gregos foram se convertendo. E ali já havia uma comemoração entre os gregos, conhecido como a festa do amor, a festa ágape. E aquele povo que foi se convertendo ao cristianismo, eles começaram a trazer aqueles hábitos para dentro das casas dos restantes dos judeus. Então a celebração, ela começou a perder o foco. Porque quando os gregos eles participavam da ceia, eles começavam a fazer da maneira deles. E as maneiras que os gregos faziam eram o seguinte: eles levavam a quantidade de pão que eles quisessem, a quantidade de vinho que eles quisessem, e era aquela bagunça toda. Então quando Paulo ele chega aqui dizendo, ó, do jeito que eu recebi eu vos entreguei. Interessante, de antes de entrar no texto, eu quero estar falando um pouquinho sobre Corinto. Corinto era uma das principais cidades do mundo antigo, que ali também repousava o centro comercial, cultural e religioso. E todo o antro da prostituição também se encontrava em Corinto. Era lá em Corinto que tinha o templo do deus Elos, que significa o Deus do S-E-X-O. Isso mesmo que você ouviu. Porque ali se encontrava esse templo. E a palavra Coríntios significa corrompido ou corrupção. Importante que analisar que nesta época desse templo, as pessoas vinham de várias regiões para adorar esse Deus Elos, o Deus do sexo. As mulheres ali, conhecidas como prostitutas sagradas, elas iam ali adorar. Então quando aqueles povos pagãos eles vinham até o templo de Elos para se prostituir ali, e Paulo ele começou a analisar tudo isso. As mulheres conhecidas como prostitutas rituais eram conhecidas nas ruas de Coríntios, na cidade de Coríntios. Interessante quando Paulo ele diz aqui um detalhe importante. Quando Paulo ele pega e fala assim, ó, que as mulheres devem usar o véu para que cubra a sua cabeça, isso é honroso. Isso não é uma ordem, isso daqui é uma coisa específica somente em Corinto. Pois, eu falei do templo de Elos que tinha ali em Corinto. Então quando as mulheres elas se convertiam ao cristianismo, elas pegavam e voltavam para o templo e começavam a adorar o Senhor. Só que no meio disso, os pagãos, quando eles iam para o ritual do templo do Deus chamado Elos, e se ele deparasse com aquela mulher que acabou de se converter e não sabia, por sua cabeça estar descoberta, seria confundida com prostitutas rituais. Então se a mulher convertia ao cristianismo, aceitava o Senhor Jesus Cristo hoje, e no outro dia ela ia para o templo e se deparasse com um desses pagãos e fazia isso uma proposta, ei, vamos? Ela tinha que falar, não, eu não faço mais parte disso não. Eu sirvo o Deus Altíssimo. E ele poderia questionar, mas espera lá, você serve o Deus Altíssimo, mas está com a cabeça raspada, você quer enganar quem? Então para evitar esses problemas, esses conflitos, Paulo ele pega e fala assim para aquelas novas convertidas, dizendo que é honroso que a mulher use o véu, para que até o cabelo voltasse a crescer, para que ela não seja confundida como prostituta rituais, amém? Então só queria explicar o significado disso quando Paulo fala que tinha que as mulheres usar o véu. Então também Coríntios é uma igreja que também mais deu trabalho. É por isso que quando você olha para os livros de Coríntios, você começa a meditar, você vai ver bastante que ela é rica em ensino doutrinário. Porque Paulo ele se cansava de ensinar, de instruir aquele povo. Interessante que um dos principais acontecimentos ali que eu falei, que eu quero entrar agora na palavra, eram as desordens do culto. A ceia do Senhor foi perdendo foco. O povo foi levando, que eu falei, a quantidade de pão que eles quisessem, a quantidade de vinho que eles quisessem. Tem pessoas que eles ali não respeitavam os mais humildes, mais pobres não.
Era aquelas panelinhas, sabe? Aqueles grupinhos que não tem espaço para ninguém. Então quem tinha mais desprezava quem tinha menos. Outros não iam só por causa do pão e do vinho, não. Ficavam bêbados, se embriagavam. Então aquela festa que era conhecida como festa do amor, ou a festa ágape, foi perdendo o sentido da adoração. E Paulo, ele foi lá, porque ele viu que foi perdendo a característica da adoração aquele culto. E é por isso que ele está falando assim, no verso 23, mantenha a sua Bíblia aberta. Ele está dizendo assim, ó: porque eu recebi do Senhor. Primeiro ponto que eu quero estar falando aqui: a ceia não é um ato instituído pelo homem, não. Não é uma celebração que o homem decidiu celebrar, não. Foi instituído por Jesus Cristo. Ele está falando assim, ó: porque eu recebi do Senhor. Vocês não me entenderam? Portanto, é um ato de revelação divina. Então a ceia significa, o primeiro ponto aqui, significa um ato de revelação divina. O que Paulo está falando aqui, está dizendo assim, ó: primeiro, é revelação. Deus me deu. Segundo, ato de fidelidade. Ele está passando aquilo que ele recebeu. Ele não está mudando nada. Ele está falando assim, ó: eu só estou te dando aquilo que eu recebi do Senhor. E Paulo, ele está colocando tudo no devido lugar. Você não está entendendo? Sabe o que Deus está falando nesta noite? Que Ele quer te usar para que venha colocar ordem aonde está desordem. Para onde aquilo que está bagunça, meu Deus, o Senhor te levantou para dizer: ei, eu te levantei lá você como uma mulher de Deus, eu te levantei você como um homem de Deus, porque aonde tem bagunça você tem que colocar tudo no devido lugar. Então, portanto, Paulo está falando aqui da responsabilidade da ceia do Senhor. Gálatas 1:8 está escrito assim: mas ainda que vós ou alguém, um anjo vindo do céu, e pregar um evangelho além desse que nós já temos pregado, isso seja anátema. Ou seja, se alguém quiser mudar aquilo que já está escrito, é maldito, porque está indo contra a vontade do Senhor. Então Paulo está dizendo assim, ó: nós pregadores, líderes, nós temos que passar aquilo que somente o que o Senhor nos mandou. Eu e você não podemos acrescentar nada, somente aquilo que o Senhor nos mandou. Então, em primeiro lugar, a Santa Ceia é um fruto de revelação divina. Verso 24. E ele continua escrevendo, dizendo: tendo dado graças. Está escrito o que na sua Bíblia? Tendo dado graças. Isso é muito forte. Segundo ponto: a ceia é um ato de gratidão a Deus. É a virtude de um cristão, de um caráter cristão, ser grato por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. Porque a ceia é ato de gratidão. Ou seja, quem recebe uma bênção de Deus, automaticamente desenvolve a gratidão. É normal, faz parte. No Salmo 100, verso 4, está escrito assim: entrai pelas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Louvai e bendizer o nome do Senhor. Então toda vez que eu e você passar pelas portas, nós já temos que estar passando agradecendo ao Senhor. Antes de chegar no seu átrio, eu e você já temos que ter o costume: Senhor, obrigado por estar aqui. Muitos não podendo estar presentes, mas obrigado porque o Senhor permitiu. Isso é ação de graça. Você começa a louvar, engrandecer o nome dEle. Interessante que quando nós ajuntamos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em 84 versículos da Bíblia, ou capítulos, vai relatar a história de Jesus. E desses 84, 27 capítulos
só está descrevendo as orações de Jesus. Não são todas. Mas essas 27 que são escritas aqui, tudo fala a respeito da oração de Jesus. E todo o início da oração de Jesus é: graças te dou, ó Pai. Então Jesus, ele sabe que o ato de entrar na presença de Deus é de agradecer a Deus. Não são todas as orações de Jesus. Então a ceia é um ato de ação de graça, agradecer a Deus pelo sacrifício que Ele fez por mim, como a pastora Nanda falou aqui no começo do culto. Nós temos que agradecer a Deus por tudo, pelo fôlego de vida. Quantas pessoas nesse exato momento estão respirando por um aparelho? E muitas das vezes eu e você se queixamos da vida. Interessante que quando nós agradecemos, nós estamos abrindo porta para receber mais. Quando Deus olha para mim, olha para você e vê a nossa atitude de gratidão, Ele honra. A Bíblia vai dizer assim: quando fizeres um voto, não te demores a cumprir. No original, no hebraico, não espere receber para cumprir. Porque é assim, tem pessoas que só cumprem se receber. Só que no princípio de Deus, primeiro você agradece e depois você recebe, aleluia. No princípio de Deus é assim. Já reparou que eu e você reclamamos muito da vida? Muitas das vezes, quando eu e você se aproximamos de Deus, nós só queremos pedir. E detalhe, eu quero estar usando aqui uma linguagem comercial. Quando eu e você chega diante de Deus, nós começamos a pedir a bênção no avarejo. Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso trocar de carro. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, porque esse emprego que eu estou vivendo não dá não. A gente começa a dar detalhes. Aí Deus começa e te honra. Aí sabe o que nós faz? Agradecemos no atacado. Pedimos com detalhe, mas na hora de agradecer, Senhor, obrigado por todas as coisas que o Senhor me deu. Por quê? Porque nós passamos mais tempo detalhando nossos pedidos. Mas na hora de agradecer, a vida está tão corrida, Senhor, obrigado por tudo. Mas, espera lá, na hora de pedir, eu até detalhe. Porque isso assim é a nossa vida. Interessante que lá em Tiago 1:17 está escrito assim: toda boa dádiva, todo bom de Deus perfeito, vem de Deus, o Pai das luzes, a qual não há sombra nem mudança de variação. Então nós aprendemos o seguinte, que tudo vem de Deus. Tudo que eu e você tem, vem de Deus. Então eu e você temos que tornar um hábito de agradecer o Senhor. Então, em primeiro lugar, a Santa Ceia é um ato de revelação. Segundo, é um ato de gratidão. Terceiro, é um ato de quebrantamento. Verso 24. E tendo dado graça, o partiu. É isso mesmo? Tendo dado graça, o partiu. Terceiro ponto. A ceia é um ato de quebrantamento. Igreja, aprende uma coisa aqui. A ceia do Senhor nos faz a gente se quebrantar diante da presença dEle. Isso é muito forte. Olha só. Isso daqui é eu e é você. Quando eu e você está inteiro, quando eu e você não se quebra, a gente não serve para mais ninguém. A gente está como uma criança de 2 anos. A fase do egocentrismo. Tudo é meu. Não compartilho com ninguém. E quando nós estamos assim inteiro, a gente não serve para mais ninguém. Só serve para nós mesmos. Mas quando a gente é partido, já serve para mais alguém.
Quando nós se quebra, já serve para mais alguém. Então, ato de gratidão é isso. É eu e você se quebrantar, para que nós podemos abençoar vidas. Quando nós se quebrantamos, nós já começamos a abençoar não somente nós começamos a abençoar aqueles que estão do nosso lado. Porque quanto mais a gente se parte, mais a gente serve para mais alguém. Isso é muito forte. Por quê? Porque a ceia é isso. É ato de você se quebrantar diante da presença de Deus. Aí eu me lembrei, Gênesis 26, olha só. Isaac, ele recebe um poço de seu pai. E quando ele recebe, deu água. Só que de repente, Abimeleque vai lá e entulha o poço dele. Ele pega e sai daquele poço, vai para outro. E abre outro poço e a Bíblia vai dizer que deu água. Você não entendeu? Crente é assim, dá resultado em qualquer lugar. Pode enterrar o seu poço, mas onde Deus te levar, você vai continuar prosperando. E a Bíblia vai registrar que toda vez que vinham enterrar os seus poços, Isaac ele ia abrir outro. Só que uma certa feita não abriu, não deu água. Isaac ele fica preocupado, mas espera lá. Os meus gados estão se perdendo. Alguma coisa está errada. E ele vai orar e ele percebe que quando na primeira vez enterraram o seu poço, quando ele partiu daquela terra, ele trouxe Abimeleque dentro do seu coração. Tipo dizendo, um dia eu me vingo. E ele percebeu que agora os gados estão morrendo e não está dando água. E sabe o que ele faz? Ele pede para chamar um dos seus servos, chamar de volta Abimeleque. Quando Abimeleque vem, sabe o que ele faz? A Bíblia vai dizer que ele faz um banquete para Abimeleque. Olha, como é que pode? Fazer um banquete para uma pessoa que entulhar o seu poço. E a Bíblia vai dizer que ele ainda, além de fazer um banquete, ele deu presentes. Olha, banqueteou, presenteou, abençoou e em seguida liberou. Repete comigo: banqueteou, presenteou, abençoou e liberou. Quando ele liberou Abimeleque do coração dele, vem um servo dizendo: Isaac, deu água. E detalhe, Isaac, são águas vivas. Águas vivas significa nascente de um rio. Ó, quando estava com Abimeleque no coração, só tinha água no poço, só estava ele sendo abençoado. Depois que ele liberou perdão para Abimeleque, liberou, em seguida vem um servo dele dizendo: ó, deu água. Água viva, uma nascente de um rio. Não, você não me entendeu, senão eu já tinha dado glória a Deus. O poço só serve para nós, mas um rio serve para mais pessoas. Ele entendeu que quando ele só estava com o poço, só estava a família dele sendo abençoada. Mas depois que ele liberou perdão, Deus ele escancarou as portas e deu uma nascente de um rio para não só abençoar a vida dele, mas a vida de mais pessoas. Ou seja, quebrantamento. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, libere Abimeleque. Sabe, esse Abimeleque muitas das vezes é aquele que está lá no seu trabalho, que você guardou uma mágoa no coração. A sua vida não está andando porque você está carregando ele no coração. Muitas das vezes é alguém da sua família que você teve discutido, brigou e está trazendo mágoa no coração. E o Senhor nessa noite está querendo falar com pessoas aqui dizendo: ei, libera esta mágoa, vai. Libera esse Abimeleque que está no seu coração, porque eu quero te honrar. Eu tenho uma nascente de um rio, porque você só está com esse poço, eu quero te honrar mais e mais.
Então a Santa Ceia, em primeiro lugar, é ato de revelação. Segundo, de gratidão. Terceiro, de quebrantamento. Quarto ponto, verso 24. Tendo dado graça, ao partiu e disse: tomai, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Santa Ceia é trazer a memória. Participar da Santa Ceia é você voltar lá no Calvário. Participar da Santa Ceia é você voltar lá nas folhagens do Getsemane. Quando Jesus ele está ali em fervente oração, a sua alma está angustiada, e ele está ali no Getsemane ajoelhado dizendo: Pai, se for possível, Pai, livra de mim este cálice. É trazer a memória, ele ali naquele tempo que ele está diante daquele Getsemane sofrendo. E o livro de Lucas, ele dá um detalhe importante, porque Lucas, ele era médico. E ele descreve essa passagem de Jesus falando que ele suou gotas de sangue. O sofrimento era tão grande, ao ponto de escorrer gotas de sangue ao invés de suor. Meu Deus! A medicina moderna chama isso de hematitose. Como a pastora Ananda falou aqui, que o coração explodiu, que está registrado no Salmos 22. Ele está mal. Santa Ceia é isso, é voltar a ver o sofrimento de Jesus. Que João, ele pega e fala assim, que registra no livro de João, que Deus, ele sentindo no coração, ele pega e viu um anjo para confortar, dizendo: ei, eu fico imaginando a oração daquele anjo. Eu acho que é mais ou menos assim: ô Jesus, fique em paz, que lá no céu tem uma multidão que está torcendo por você. E assim ele se ergue dizendo: Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Santa Ceia é um memorial, é voltar lá no Calvário. Que depois de tudo isso, pegaram Jesus, despediram as vestes dele, chicotearam. Sem falar que antes ele passou por um tribunal injusto, que os tribunais não funcionavam à noite, mas a vontade do adversário era tão grande, que arrasta Jesus para aquelas ruas de terra. Coloca ele de buço e começa a chicoteá-lo. O chicote, nas pontas daquele chicote, tinha uns pedaços de chumbo, que quando dava no seu corpo, quando enganchava, quando o soldado puxava, vinha um pedaço de carne. Santa Ceia é isso, é trazer a memória. E não só satisfeito, faz uma coroa de espinho e crava ela na sua cabeça. Cata pedaço de cana e começa a forçar batendo em sua cabeça. Eu quero que você traga à memória o sofrimento de Cristo, que Ele fez por mim e por você. E ainda mais, Ele pega dentro de sofrer tudo isso, coloca uma cruz pesada em seus ombros e faz carregar para aquelas ruas estreitas, conhecida como a Via Dolorosa. A Bíblia registra até as quedas dele. Ou seja, eu fico imaginando, quando eu leio a palavra de Deus e vejo esse sofrimento de Cristo, com as costas desfiguradas, e aqueles fiapinhos da madeira cutucando as suas costas na carne viva, ao ponto de ele não aguentar e cair de joelho. Santa Ceia é isso, é trazer na memória o sofrimento de Cristo, que quando ele chega ali no Calvário, joga aquela cruz no chão, deita ele, e 2 soldados, um em cada lado de suas mãos, e ele começa a martelar.
sem dó, não no meio das suas mãos, mas sim no pulso. Na mão mostra nos filmes, em quadro, mas não, foi no pulso. Amarraram o pulso dele, um cada lado, não dava tempo nem de pensar, era um batendo desse lado, outro do outro, amarrando seus pulsos. Pegaram suas pernas, colocaram amarrado uma em cima da outra. Sabe para quê? Para que eles não pudessem ficar ali, sustentando o peso do corpo, ou seja, para sofrer mais e mais. Santa Ceia é isso, é trazendo à memória o sofrimento de Cristo. Isso é muito forte. Quando Jesus ele está ali, ele começa a cuspir em Jesus, dizendo: vai, você não é de Cristo, você não é Deus, salva-se a ti mesmo. E a Bíblia vai dizer que ele, como ovelha muda, não abriu a boca. Então, quando você recebe o pão, quando você parte o pão, você tem que lembrar que não é só um pedaço de pão que nós vamos colocar na boca e degustar, não. É o corpo de Cristo que simboliza ali que foi partido por mim e por você. E quando está ali na cruz, dois fenômenos acontecem. Os dois momentos mais importantes da história da humanidade estão ali na cruz. Qual o pregador? Primeiro, quando Deus abandonou Deus. Não entendi. Quando Deus abandonou Deus. Quando o pai ali, ele não resistiu de contemplar o seu filho ali pendurado, virar as costas, por não aguentar o tamanho do sofrimento. Ao ponto de Jesus clamar: Elohim, Elohim, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? O segundo ato é quando Jesus ali solitário, ele grita: meu Deus, está consumado. Consumado significa: cheguei até o final, paguei a dívida da humanidade. Você pode aplaudir e glorificar o nome santo do Senhor? Sabe qual foi a reação de Deus depois de tudo isso? A Bíblia ela não dá muitos detalhes, mas no Salmo 18 descreve um pedacinho. No Salmo 18, outro dia eu vou trazer um estudo que tem bastante conteúdo profundo sobre isso. A palavra de Deus vai dizer que o Pai em seu trono respirou profundo. Quando ele soltou, saiu fogo das suas narinas. Meu Deus. E das suas entranhas, fogo abrasador. Foi por isso que houve terremoto no céu, na terra. Porque o Pai, está registrado lá em Salmos 18, que ele se levanta e ele monta nas asas do querubim. E ele dá a volta no universo. E quando passa diante do sol, a Bíblia vai dizer que escurece. Os relâmpagos começam a surgir. A terra começa a tremer. Alá estambe canta labassúbia. O Pai não resistiu ficar sentado, não. Ele montou nas asas do querubim, voou sobre a terra, sobre os ventos do Espírito Santo e parou, e ali houve trevas, houve escuridão, houve o terremoto. Meu Deus. Sacudiu a terra. E depois vou dar um detalhe do estudo, que quando o céu escurece, a alma de Jesus sai da cruz. E nos céus celestiais há uma grande batalha. Aquilo que ele queria resolver no Getsemane, ele resolveu depois do Calvário.
E dá detalhe que ele arrebenta Satanás. Ali dá detalhe. Ao ponto de Satanás clamar para o Senhor, do Senhor. Senhor, livre do Senhor. Satanás ele começa a clamar. Mas ali era o acerto de conta entre Jesus e Satanás. E vence a profecia que pela espada furava o crânio, a caveira de Satanás. Ó, a cruz simboliza a espada cravada no Calvário, que significa caveira, no crânio. Ele venceu. Depois eu vou dar um estudo sobre isso, você vai entender. A guerra foi tão grande para o próprio Satanás implorar para Deus, pedir para parar. Pede para o Senhor, pede para o Senhor parar. Olha, é por isso que ficou escureceu ali. Os relâmpagos, o céu virou noite, houve terremoto na terra, as rochas começaram a se afindar. Meu Deus, Santa Ceia é isso. Então nós já percebemos que não é só nós participar do pão, do suco de uva, simples assim já era, não. Primeiro lugar, ato de revelação. Segundo, ato de gratidão. Terceiro, ato de quebrantamento. Quarto, trazer a memória. E quinto, para finalizar, está escrito assim: por todas as vezes, no verso 26, que comeres deste pão e beberes do cálice, anunciai a morte do Senhor até a esperança que Ele vai voltar. Nesse momento que nós vamos estar ceando aqui, Ele está lá de cima só observando. Porque Ele não pode participar, porque Ele mesmo disse quando estava com os discípulos ali na última ceia: será a última vez que eu estarei aqui ceando convosco, porque depois será vós que vai estar ceando comigo. Então nós temos que estar na memória, dizendo que Ele vai voltar, para que a sua igreja possa subir, para que nós podemos celebrar a ceia. E será tão lindo nesse dia, que não será o pastor Betão que vai estar ministrando, não. Não será o pastor Michel, não será os obreiros que vai estar ministrando, não. Vai ser o próprio Cristo. Nós só vamos poder estar sentado, e Ele vai dizer: benditos do meu Pai, entra, que já está tudo preparado. Será um momento que os coral do anjo vão parar para ouvir a igreja entoar o cântico de louvor. Os anjos que estão sempre entoando louvores, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, vai ter que parar para ouvir a igreja louvar. Eu fico imaginando aquele coral da igreja, os remidos. Que louvor será? O bendito do Cordeiro. E nós vamos estar sentados, e eles vão estar servindo a ceia. Se coloca de pé, igreja.